E aí, turma, bom dia! Zoeira da Manhã tá no ar e vamos fazer aquele recap dos jogos de ontem à noite. Olha que foram 11, então vamos adiantar o barco aí que é muita coisa para falar. Ontem em Cleveland, o Dallas Mavericks venceu o Cleveland por 120-112. Ontem uma grande comunidade eslovena estava em Cleveland para assistir o jogo do Tesouro, e o Tesouro arrebentou mais uma vez, 35 pontos e 13 assistências. O Finney-Smith com 28 pontos ajudou também, né, a esta vitória do Dallas, que vai se consolidando, né, a ter o mando de quadra nos playoffs. O Caris LeVert teve seu melhor jogo em Cleveland com 32 pontos, o Darius Garland com 25 pontos e 10 assistências, mas nada suficiente para poder superar esse bom time do Dallas, muito bem treinado pelo nosso ex-auxiliar técnico, que eu desconfio que era o técnico, o nosso grande Jason Kidd. Pelo lado do Cavaliers, né, o Allen perdeu, né, o Jarrett Allen já chega ao seu 12º jogo sem poder entrar em quadra. O Rajon Rondo, com problemas no tornozelo também, chega ao seu 9º jogo que fica fora. Pelo lado do Mavs, o Spencer Dinwiddie foi poupado, né, nesse back-to-back, né, não que ele tenha sentido, mas sim uma manutenção, né, tipo, vamos lá, devagar que o Santa é de barra, a gente não quer te perder, né? Então deram uma segurada no Spencer e ele não jogou, mas não houve necessidade, né? Bronson, Doncic, Finney-Smith e companhia arrebentaram e o Dallas venceu mais uma. Ontem também tivemos Denver Nuggets, Indiana Pacers, vitória do Denver 125-118, o jogo foi em Indianápolis. E aí o Joker, mais uma vez, sensacional, flertou ali com o triple-double, mas o double-double chegou com tranquilidade, 37 pontos, 13 rebotes e 9 assistências, né? E o Nuggets, que teve 19 turnovers contra 11 do Pacers, mesmo assim, conseguiu uma vitória super importante nessa briga pelo mando de quadra, né? O Nuggets, que mais uma vez teve a ausência do JaMychal Green, que perdeu seu 2º jogo consecutivo com lesão no pulso, né? E o Jamal Murray, que não jogou ainda nessa temporada, continua fazendo musculação, vai treinando em quadra e provavelmente deve estar entrando nas 3 últimas partidas do Denver na temporada regular, para ver se entra em forma, né, ou pelo menos adquire alguma forma técnica para o início dos playoffs, que o Denver já está praticamente classificado. Pelo lado lá do Indiana, o Tyrese Haliburton foi o destaque com 15 pontos e 12 assistências. O Nuggets recebe o Minnesota na próxima sexta-feira e o Pacers vai para Boston pegar o Boston Celtics. E a gente já vai direto para a capital americana, Washington, D.C., onde o Wizards, com muita ajuda do Satoransky, não em pontos, mas sim assistências, com 13 assistências e 10 rebotes, conseguiu uma vitória sobre o fraco Orlando Magic por 127-110. E por que eu falei do Satoransky? Porque ele se tornou o 3º jogador a terminar sem nenhum ponto, mas com pelo menos 10 rebotes e 10 assistências, juntando-se ao Josh Giddey, do Oklahoma, e o Norman Van Lier, do Cincinnati, em 1971, que atingiram essa mesma marca. O Porzingão da Massa teve mais uma atuação bem considerável, com 35 pontos, e o Kentavious Caldwell Pope com 25, o Rui Hashimura e o Daniel Gafford com 17 pontos. Pelo lado do Magic, o Franz Wagner, mais uma vez o destaque, com 28 pontos, né? E o Magic chega à sua 4ª derrota consecutiva, incluindo também a informação de que o Wizards teve 35 assistências no jogo, né? Realmente um jogo extremamente coletivo.
mais uma vez, Bradley Beal e Caio Kuzma fora do jogo. E o Jalen Suggs, com problemas no tornozelo, perde seu 8º jogo consecutivo, juntamente com o Wendell Carter Jr. com problema no pulso. Ambos não conseguem voltar à quadra. Próximos jogos, o Magic vai receber o Toronto na sexta-feira e o Wizards recebe o Dallas Mavericks também na próxima sexta-feira. Outro jogaço, aliás, um dos melhores jogos da noite, com certeza, Miami Heat e Boston Celtics. Parece que o Miami voltou, né, à sua normalidade depois daquele barraco do Udonis Haslem, né, para cima do Butler, aquela confusão toda. Miami deu aquela desligada, mas parece que voltou a ligar o motor e ontem passou pelo Celtics por 106-98. Belas atuações aí de Jimmy Butler com 24 pontos, Kyle Lowry com 23 e Bam Adebayo mais uma vez 17 pontos, 12 rebotes. E aí o Miami registrando sua segunda vitória consecutiva depois daquelas 4 derrotas depois do barraco, né? E aí as coisas voltaram a melhorar. Pelo lado do Boston Celtics, Jaylen Brown com 28 pontos, 10 rebotes e Jason Tatum com 23 pontos e 6 rebotes. O Tatum disse que apesar da derrota, né, é importante a gente entender como é que as coisas estão funcionando para a gente se fortalecer ainda mais para os playoffs que virão. A temporada não se decide hoje, né, e ainda temos muitos jogos para disputar, não só na temporada regular, mas como também os playoffs. E também muito satisfeito o Erik Spoelstra, né, o técnico do Miami, que é por isso que gosto de passar por todos esses tipos de jogos durante a temporada regular. Tivemos a nossa cota de desafios, né, importante nesse final de temporada e estamos trabalhando sempre no intuito de evoluir. Boa, seu Erik Spoelstra, que está lá, ó, haja tempo no Miami, né, com o domínio total deste elenco, tirando, né, aquela zona que aquele Udonis Haslem fez. O Grant Williams, né, acabou assumindo a titularidade no lugar do Robert Williams, né, que está machucado, e o Heat recebe, né, aliás, o Heat viaja, vai para Chicago, enfrentar o Chicago no próximo sábado, ou seja, o Heat aí tem 2 dias de descanso, e o Celtics recebe o Indiana na próxima sexta-feira. E vamos direto para Nova York, lá no Garden, sepultado definitivamente qualquer chance que o Knicks poderia imaginar em ter, né, na briga contra o Atlanta pela 10ª posição do play-in, né? Aliás, pela 10ª posição na disputa, né, de vaga pelo play-in. O Hornets foi lá no Garden e venceu por 125-114. Mais uma vez, Miles Bridges com uma atuação imponente, com 31 pontos. LaMelo Ball, outra vez com outra bela atuação, 20 pontos e 15 rebotes. E dessa vez, Kelly Oubre Jr. com 21 pontos. E Terry Scary Rozier com 15. Ajudaram aí o Hornets a chegar à sua 8ª vitória nos últimos 11 jogos. E com isso, Charlotte chega à sua campanha com 40 vitórias e 37 derrotas, deixando James Borrego, que é o técnico do Charlotte, satisfeito demais, né, com o crescimento, a união e a luta que a equipe vem demonstrando nessas últimas partidas. A vitória do Charlotte deixa essa equipe bem próxima do Brooklyn Nets e a briga aí pela possível, né, mando de quadra ou talvez até tirar o Brooklyn dessa 8ª posição e o Brooklyn cair para a 9ª, e aí Brooklyn e Atlanta seriam as equipes que disputariam o jogo, né, de 9º e 10º pelo play-in. Realmente essa briga continua bem ferrenha
E o Brooklyn ainda em risco eminente de não manter essa nona vaga. O Evan Fournier, pelo lado do Knicks, fez 30 pontos, A.J. Barrett com 25 e o Julius Randle com 21. Foram aí os cestinhas, mas insuficientes para conseguir superar o time do Charlotte. O Hornets ontem também com destaques para as assistências, foram 39, demonstrando aí um belíssimo jogo coletivo. E em relação ao Knicks, o Alex Burks com 12 pontos e 12 rebotes foi um também dos destaques. O Hornets vai visitar o Philadelphia no próximo sábado, num bom jogo. E o Knicks recebe o Cleveland Cavaliers no Garden também no sábado. Partindo direto lá para a Scotiabank Arena em Toronto, no Canadá, o Raptors passou por cima, atropelou o Timberwolves por 125-102 e ontem não pontuou muito, mas virou garçom, né? Pascal Siakam com mais uma bela partida e um triple-double, 12 pontos, 10 rebotes, 13 assistências. E o Toronto chega à sua 44ª vitória contra 32 derrotas e bota 2 jogos de diferença para o Cleveland, né? O Toronto que está em quinto e o Cavaliers em sexto. O Anunoby ainda com 22 pontos, Scott Barnes com 17 e o Precious Achiuwa com 13 ajudaram aí nesta vitória do Toronto. E o Siakam, que ontem, apesar de não ter conseguido aí a sua média aí de 20 pontos, foi, mais uma vez, como eu disse, o grande destaque, né, distribuindo bola. Foi o garçom do Toronto ontem e até o técnico oponente, né, o técnico do Minnesota, o Chris Finch, falou, olha, esse Siakam é brincadeira, como é que para essa criança, né? Não tem como, né? O nosso vampirão Fred VanVleet também com 12 pontos, ajudou bastante nessa vitória do Toronto. Pelo lado do Minnesota, Karl Anthony Towns com 16 pontos, 10 rebotes, Anthony Edwards com 24 pontos, também tentou, juntamente com o D'Angelo Russell, com 13 pontos, mas nada suficiente para superar o Toronto de Pascal Siakam. O Timberwolves visita o Denver na próxima sexta-feira e o Raptors vai a Orlando, né, tentar aí mais uma vitória contra o fraquíssimo Orlando, né? Então acho que é uma partida bem tranquila para o Raptors. Vamos direto para Houston, na vitória do Sacramento por 121-118, jogo super apertado, e aí Davion Mitchell e Trey Lyles com 24 pontos, né, marcaram e ajudaram aí o Sacramento nesta vitória. Aliás, o Porter, né, que tem 21 anos, ontem o Portland chegou aí, se juntou ao LeBron James, ao Brandon Jennings e ao Trae Young como os únicos jogadores a ter um jogo de 50 pontos e um triple-double antes de 22 anos, né? Isso aí é muito significativo. E ele disse que está aprendendo muito, principalmente em jogos complicados como o que aconteceram nesta última noite. Lembrando que as duas equipes voltam a se enfrentar amanhã, né, no caso sexta-feira, em mais uma partida. Direto e reto, né, vamos para Oklahoma, na vitória do Atlanta Hawks para cima do Oklahoma City Thunder por 136-118. Mais uma atuação imponente do Ice Trae, do Trae Young, com 41 pontos e 8 assistências. Ele que retorna a Oklahoma, né, sua cidade de universidade. Ele cresceu em Norman e jogou na Universidade de Oklahoma e fez esses 41 pontos e disse no final da partida: é diferente com certeza jogar em casa e é muito amor, né? E fui muito bem tratado, muito bem reverenciado, e eu agradeço demais
é a Universidade de Oklahoma por tudo que me propiciou até esse momento, né, chegando na NBA. O Kevin Huerter e o Bogdan Bogdanovic, cada um com 20 pontos, também ajudaram bastante, né? E, logicamente, o Bogdanovic aproveitando aí os desfalques, né, do John Collins e do Danilo Gallinari, vai aí pontuando e ganhando bastante minutagem. O Hawks recebe o Cleveland hoje, né, nesta quinta-feira, e o Thunder recebe o Detroit na próxima sexta-feira. Vamos direto para San Antonio, vitória do Grizzlies por 112-111, e com isso o Grizzlies é o campeão da divisão sudoeste, né, e praticamente, né, garantiu o segundo lugar nesta conferência. E mais uma belíssima atuação, mesmo com o desfalque do Jamorango, né? O Jamoran é o sexto jogo que o Jamoran não participa, e mesmo assim o Grizzlies não tá nem aí. 6 vitórias consecutivas e chega a 19 vitórias contra 2 derrotas com a ausência do Jamoran na equipe. O Grizzlies teve 5 jogadores pontuando com 2 dígitos, né? Dillon Brooks com 21 pontos, o Desmond Bane, DeAnthony Melton e por aí vai, né? E o DeJounte Murray com 33 pontos, igualando seu recorde na carreira, mas que não foi suficiente, né? Juntamente aí com o Keldon Johnson com 23, para poder superar, e com isso o San Antonio volta a ficar atrás do Lakers na classificação do Oeste. O Lakers volta para 9º e o San Antonio para o 10º lugar. O Grizzlies recebe o Phoenix na próxima sexta-feira e os Spurs recebe o Portland também na sexta-feira, com o detalhe que o Jamoran ontem participou do aquecimento, não mostrou nenhum problema, né, em sinal de desconforto, nada, então é provável que o Jamoran esteja retornando aí para as partidas finais do Memphis, né, se preparando para os playoffs. E vamos direto também para São Francisco, na Califórnia. E o Suns também não perdoou os Warriors, que chegam a mais uma derrota. O Suns venceu por 107-103, com mais uma recorde da franquia. O Suns iguala o seu recorde de 62 vitórias, né, numa temporada regular. E o Booker disse que isso aí é muito significativo. Sabemos que estamos trabalhando, força e condicionamento é uma grande parte do nosso jogo. O Booker, que ontem fez 22 pontos e errou bastante, né? Não teve um bom aproveitamento, mas não teve necessidade, né? Ontem, superando muito aí o nosso professor Chris Paul, pontuando bem, e também o Torrey Craig com uma bela atuação. Pelo lado dos Warriors, mais uma vez a ausência do Curry, né, com problemas físicos, e o Klay Thompson também com muito mal nos arremessos, com apenas um aproveitamento de 21 tentativas, e realmente não está nada bem o Klay Thompson neste momento da temporada. O Draymond Green teve uma boa atuação defensiva, até pelo fato que com esse desfalque aí do Curry, o jogo foi bem apertado, né? E o Kerr, né, o Steve Kerr, o técnico do Golden State, falou: Draymond Green hoje deu um passo importante para estar se recuperando, né, com seu estilo de jogo defensivo nos dois lados da quadra. O Golden State sem o Curry chega a 1 vitória e 6 derrotas nos últimos 7 jogos. E o Suns vai a Memphis, né, jogar contra o Grizzlies, jogaço, e os Warriors recebem o Utah Jazz no próximo sábado, num back-to-back, já que domingo joga contra Sacramento. E para fechar, vamos direto para Portland, onde o Pelicans consegue mais uma vitória, né, e é a primeira presença de CJ McCollum depois que saiu de Portland e foi para New Orleans. Ele pela primeira vez retorna a Portland e ficou quase 1 minuto e meio sendo aplaudido de pé pela torcida do Blazers, né, que tem um carinho muito especial por ele.
né? E o McCallum ficou muito, mas muito satisfeito, né, com todo esse carinho demonstrado pela torcida. O Pelicans, com a vitória, chega a 1,5 jogos, né, de vantagem para cima do Lakers, e o Pelicans volta a jogar na próxima sexta-feira contra o Lakers, e o Trail Blazers vai jogar lá em San Antonio contra os Spurs. Lembrando, senhores, que já temos aí, né, a classificação da Conferência Oeste. Lembrando que Phoenix, 62 vitórias, 14 derrotas. Memphis, 54 vitórias, 23 derrotas. E Dallas, 48 vitórias e 29 derrotas. Confirmaram aí sua classificação. Apenas por uma vitória, tá aí o Golden State. E depois vem o Denver, Utah, Minnesota, Clippers, Pelicans e o Lakers, que mesmo sem jogar, volta à 10ª posição, deixando o San Antonio em 11º, após a derrota do San Antonio, que foi importante, pasmem, senhores, para o Lakers, né, para o Memphis Grizzlies, que fez o serviço para a gente. Já na Conferência Leste, o Miami, com a vitória, abre vantagem para cima do Milwaukee e vai se consolidando nessa primeira posição, faltando 5 jogos para terminar a temporada regular, né? E aí vem o Milwaukee em segundo, 76ers assume aí a terceira posição, Boston em quarto, né, com a derrota, o Bulls está em quinto, o Toronto vai se consolidando aí na sexta posição, abriu 2 jogos de vantagem para cima do Cleveland, o Nets está em oitavo, o Charlotte, com a vitória, fica a 1 jogo do Brooklyn, e com essa vitória do Atlanta, o Atlanta vai se consolidando aí, continua na briga ferrenha pela 8ª posição, né, disputando aí contra Nets e Hornets. Galera, além disso tudo, temos os jogos desta quinta-feira à noite. Por volta das 20 horas temos Philadelphia e Detroit Pistons. Às 20h30 temos Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks. Também às 20h30 Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, jogaço. Às 21 horas LA Clippers e Chicago Bulls, outro bom jogo, principalmente com o retorno do Paul George já na última partida. E às 23 horas, o sofrimento não pode parar. Los Angeles Lakers e Utah Jazz, direto, né? Aliás, direto não. O jogo é na Vivint Arena, em Salt Lake City, e com certeza, e infelizmente a gente não vai transmitir esse jogo aqui nos canais do Lakers da Zoeira, porque o jogo vai passar em todas as plataformas e nós já temos a experiência de que o jogo passando em tudo quanto é lugar, a galera não chega. Valeu, turma, muito obrigado, até a próxima e ó, eu fui!